outros pincéis que eu também quero indicar para vocês são esses dois aqui de delineador. Esse daqui também do kit da Bruna Tavares, com a Maria Margarida, que é o F22. Eu uso para delineado mais clássico, mais grosseiro. E esse daqui da Dye Makeup, o 180, é o pincel para delineador agulha, que são aqueles delineadores que a gente vai fazer com mais detalhe. Oi pessoal, meu nome é Cíntia Viana, sou maquiadora profissional há 6 anos e meio e ajudo maquiadoras a desenvolver confiança e habilidade nos seus atendimentos. E o assunto que eu trouxe para vocês hoje é tudo sobre pincéis. Vou mostrar para vocês todo o meu kit ideal de pincel para minha maquiagem ficar impecável 24 horas, como utiliza, para que serve e também a marca deles. E vou mostrar na prática também aplicando todos os produtos em mim mesma para vocês conseguirem enxergar o real, para vocês conseguirem enxergar a importância de cada pincel. O primeiro pincel que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, da Bruna Tavares. Ele é um pincel Dual Fiber. Ele serve para aplicação de hidratantes, tanto em gel quanto em creme. Eu vou aplicar já o hidratante em mim para vocês verem como ele consegue colocar o produto diretamente na pele, mas sem sugar o produto na cerda dele e também sem deixar a minha pele com excesso de produto. A minha pele já está higienizada e eu vou começar agora com a preparação. E o primeiro vai ser o hidratante. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Peguei essa quantidade aqui de produto, apliquei no pincel e vou passando no meu rosto. Com a mão bem leve, já vou espalhando. Esse pincel, ele é muito bom porque ele consegue chegar como se fosse a textura da nossa mão na pele da cliente. Então, o que a nossa mão faz de melhor, esse pincel aqui foi o que mais conseguiu alcançar essa função. Além de que ele é muito macio. O próximo pincel que a gente vai utilizar vai ser o pincel de base. Eu tenho 3 tipos aqui para mostrar para vocês. Esse primeiro, da Sephora, é um pincel de cerdas sintéticas, mas olha como ele tem uma angulação ideal para poder chegar nesses locais onde é de difícil acesso com alguns pincéis. Ele já é próprio para a base mesmo. Ele imita muito um língua de gato, mas como vocês sabem, deixa eu ver se eu tenho um aqui. O língua de gato, ele é um pincel mais duro, e ele não pode ser aplicado em produtos em pó, só líquido, mas eu prefiro exatamente esse aqui, justamente porque ele também serve para aplicar produto em pó. Depende da dosagem que a gente vai utilizar. Tenho esse também, que é o da Real Techniques com formato angular, que eu uso quando eu quero uma base com acabamento mais leve. E esse daqui, que também é da Real Techniques, também eu uso para base, mas ele também serve para contorno. Eu vou utilizar hoje esse daqui para mostrar para vocês, que ele é um pincel super macio. Vou pegar a minha base e vou aplicar para vocês verem. Eu não vou estar falando o nome de cada produto aqui, pessoal, porque hoje o vídeo é sobre pincéis. Mas no próximo eu gravo uma maquiagem mostrando todos os produtos para vocês. Olha como ele consegue deslizar bem a base, ó. Esse pincel, ele tem um efeito muito, muito, muito aveludado. E quando a gente aplica na pele, a base já fica toda retinha, ó. A gente nem precisa usar esponja depois desse pincel. O acabamento dele já fica excelente. Fora que ele não marca as linhas de expressões no rosto e nem arranha o rosto da pessoa.
Outra dica importante desse pincel é que ele faz a base render muito. Então, não precisa aplicar grande quantidade de base quando for usar ele, porque ele espalha super bem. Eu já melei meu cabelo aqui, gente. Ó, mas vocês estão conseguindo ver como ele deixa o efeito da pele bonito. E também não marca as linhas de expressões, ó. Esse daqui é o Sculpt Brush da Real Techniques. Olha o formato dele. É um formato chanfrado. Ele também é muito bom para aplicar contorno líquido. É excelente no acabamento também. Passei aqui só para terminar o resto da minha base, ó. E já vamos entrar no de corretivo. O próximo pincel vai ser esse daqui também, da Real Techniques. Como vocês podem ver, eu gosto muito dessa marca, porque realmente são pincéis que o acabamento é muito macio e a durabilidade das cerdas dele também é excelente. São cerdas que não caem, porque a gente vê vários pincéis que, até mesmo pincéis que são um pouco mais caros, mas as cerdas ficam caindo enquanto a gente vai aplicando. E esses da Real Techniques não caem. Vou aplicar aqui o corretivo. E eu aplico o corretivo com esse pincel justamente porque o acabamento que ele deixa também é um acabamento sem marcações. Nem precisa você ter medo de aplicar bem aqui abaixo dos olhos, porque eles são muito macios, eles não vão arranhar. Se você quer e está procurando um pincel para não machucar o rosto das suas clientes, pode investir nesses da Real Techniques. A qualidade é excelente. E olha o acabamento desse corretivo, gente. Fica muito bonito e sem marcações. Agora eu vou voltar novamente com esse daqui que eu apliquei a base e já vou aplicar o contorno líquido, para vocês verem também o acabamento que ele deixa com o contorno líquido. Ó, eu vou aplicando e já vou esfumando, para não deixar nenhuma marcação. Olha o efeito dele, como fica natural e bonito. Vocês estão percebendo que eu não estou fazendo muito esforço para esfumar esse contorno? Porque não precisa, porque esse pincel, ele consegue espalhar muito bem e render muito o produto também, ó. Agora eu vou vir com corretivo líquido. E vou voltar com o pincel novamente do corretivo. Dando batidinhas com ele também, super funciona.
O próximo pincel que eu vou mostrar para vocês é esse daqui de pó, da New Face F22. Eu vou aplicar o pó em todo o rosto com ele. É um pincel também muito macio e por ele ser bem gordinho, ó, ele consegue atingir uma parte maior do rosto. Então também consegue fazer o produto render, sem deixar de forma pesada no rosto. Ó. Com esse mesmo pincel, eu poderia aplicar o contorno e o blush também. Não necessariamente utilizar ele só para o pó. Mas eu também tenho pincel para blush e para contorno. Esse daqui é o meu de blush da MS Care. E já vou aplicar o blush aqui com ele para vocês. Ele é um pincel angular também, ó, que ele vai certinho na maçã do rosto. Também muito macio. E as cerdas dele também não caem. Vou aplicar agora o contorno com o meu pincel de contorno, que é da Bruna Tavares também. Esse daqui é o F14. E ele, ó, já tem esse formato que ele entra certinho aqui, ó, no contorno. Ele encaixa certinho, bem no ossinho mesmo que a gente precisa aplicar o contorno. Agora eu já vou vir com o pincel de iluminador. Esse daqui é o F74 da Dye Makeup. Ele é um pincel, gente, muito macio também. E ele já tem o formato certinho para encaixar nas têmporas aqui, ó, onde a gente vai aplicar o iluminador. Vou mostrar pra vocês agora. Ó. Ele vai bem certinho. E também coloca a quantidade certa de iluminador que a gente precisa. Porque às vezes a gente pode usar um pincel bem fininho para colocar, bem pequenininho para usar o iluminador. E aí só vai concentrar mais em uma parte do rosto. Quando você já compra um pincel que ele é específico para aquele produto, para aquele local, ele vai conseguir te dar um resultado muito melhor em acabamento. Agora, temos o pincel de sobrancelha. Esse daqui, eu acho que era da Macrylan. Esse meu pincel aqui eu comprei, foi um dos meus pincéis de início como maquiadora. Eu nunca vendi esse pincel, me desfiz ou nunca deixei de usar, porque ele é um pincel realmente muito bom. Ele me vendeu assim, ó. Ele veio assim e eu adaptei depois de uns anos melhor assim pra mim. Hoje em dia fica melhor assim. Por quê? Como é que eu faço? Colocando ele assim, ó, eu já venho, penteio minha sobrancelha e já troco a mão para poder passar a pastinha. E se ele tivesse assim, ó, eu ia vir assim e ia ter que fazer assim com o pincel. E ele estando aqui, ó, assim, ó, já não perco tanto tempo. Sim e assim. Eu não preciso vir assim para poder aplicar a pasta de sobrancelha. Agora eu vou aplicar a pastinha para preencher. Já venho, ó, penteando e aplicando. Tô mostrando pra vocês exatamente como eu aplico o produto com o pincel.
Pronto, gente, já apliquei o produto. E esse pincel aqui, ele é muito prático. Agora, o próximo pincel que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui da Dye Makeup, que é de esfumado, só que é para um esfumado para uma pálpebra muito grande, para um esfumado, é um esfumado para uma técnica de olho alongado, tá? Quando a gente tem uma pálpebra com bastante espaço, ou até mesmo quando a gente vai fazer uma pálpebra toda preenchida com aquele esfumado. É o 140 da Dye Makeup. Esse daqui de esfumar também é um pouco menor, que ele é o que eu vou utilizar para passar a sombra aqui no meu olho agora. Ele não tem a numeração, mas é da The Makeup. Vou até chegar mais pertinho aqui de vocês, para vocês conseguirem enxergar. Ó, ele encaixa perfeito na angulação aqui da minha pálpebra e do meu côncavo. E eu já vou esfumando. Ó, como eu consigo aplicar bem ele no meu côncavo, porque ele tem um tamanho muito bom para qualquer formato de olho. Já no caso, se eu fosse aplicar esse daqui, ó, já ia estar muito grande, quase o tamanho do meu olho. Então, você precisa também ter essa noção de quando for fazer o atendimento, precisa pegar um pincel de esfumado que caiba no rosto da cliente, na pálpebra da cliente. Se ficar muito grande, provavelmente o resultado do seu esfumado não vai ser legal. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. O intuito de eu estar fazendo esse vídeo é justamente para mostrar para vocês a importância de saber escolher um bom pincel. Antes do meu início como maquiadora, eu saía comprando vários pincéis. Que lançava eu queria comprar. Ah, tal pessoa indicou, eu queria comprar. Mas hoje em dia, eu quero falar para vocês, quero vir compartilhar para vocês que hoje em dia eu já penso muito diferente, porque eu aprendi na prática que não é todo pincel que é bom para a gente aplicar a técnica que a gente precisa, às vezes até para ser um pincel ágil e com bom resultado para o nosso atendimento. Então, sempre antes de vocês quererem comprar um pincel, vão lá e pesquise se é bom para a técnica que vocês querem aplicar, se o acabamento dele é bom. Por exemplo, esses pincéis aqui que eu estou indicando muito, vocês estão conseguindo ver que eu tenho muitos pincéis da marca da Dye Makeup e da Real Techniques. São pincéis que têm uma qualidade excelente, não só nas cerdas, como no material em si do pincel. Ó. Eles são uma madeira bem resistente. Eu já tive pincéis que caíam no chão e quebravam. Esses daqui não quebra de jeito nenhum. Pode cair no chão à vontade que ele não quebra. É bem resistente. Essa plaquinha também, eu não sei se não sei se já aconteceu isso com vocês, mas às vezes quando eu lavava um pincel que era muito baratinho, enferrujava. E esses daqui eu já relavei já muitas vezes e nunca enferrujou. E também as cerdas que não caem, que eu já falei aqui pra vocês no vídeo, a cerda não cai. Então são pincéis de ótima qualidade. Por isso que também o valor deles são um pouco mais salgado. Mas são pincéis que realmente valem a pena você investir. Agora eu vou voltar aqui para o esfumado. E já vou utilizar outro pincel, que é um pincel assim, que facilita a vida da maquiadora, que toda maquiadora deveria ter, que é esse pincel aqui, ó. São os pincéis lápis, pincel de detalhe, como você conhece. Tem maquiadoras que conhecem como pincel lápis e maquiadora que conhece como pincel de detalhe. Eu gosto muito de dizer que é um pincel lápis, porque a gente consegue ter muito apoio e precisão quando a gente pega ele. E eu utilizo de duas formas. Para aplicar sombra aqui embaixo, quando eu quero aquele efeito de sombra bem marcadinha aqui embaixo, eu utilizo esse, que é o 131 da Dye Makeup também, ó, que eu consigo pegar com bastante precisão e aplicar aqui embaixo.
E esse daqui, que é o pincel lápis também, é o 145, ó, você pode ver que ele é maior. Eu já uso para fazer a técnica em C, do esfumado em C. Eles são muito bons. Já vou aplicar logo aqui na parte de baixo deles para vocês verem. Vou aplicar o pequenininho para vocês conseguirem ver. Ó, bem aqui abaixo dos cílios, ó. E você vê que ele já dá um acabamento bem refinado aqui embaixo. Porque não é aquele pincel grosseiro que vem com esfumado até aqui embaixo. Não é que seja errado vir com esfumado até embaixo, mas não é a proposta da técnica que eu tô aplicando aqui hoje. Hoje eu tô aplicando uma automaquiagem para demonstrar para vocês como utilizo os pincéis. Ó. Se, por exemplo, eu quisesse um esfumado se eu quisesse um esfumado maior, eu já vinha com esse também, já pegava a sombra e já aplicava. Mas nesse caso eu não quero, esse daqui tá suficiente. Outra coisa também que ele serve e dá um resultado muito bom é para fazer esfumado de lápis aqui em cima. Vou colocar aqui para mostrar para vocês. Um lápis aqui bem na minha pálpebra, ó. Apliquei o lápis. E agora eu vou pegar ele, ó, o pequenininho, ó, e já vou esfumando, ó. Ó como ele fica bom. Olha isso, gente. Vou aplicar já do outro lado. Queria muito que alguém tivesse me dito isso no meu início como maquiadora, ou até mesmo depois de um tempo como maquiadora, se eu tivesse aprendido que realmente precisa ter pincéis específicos para poder fazer certos acabamentos, porque eu poderia ter evoluído muito mais rápido. Tem muita gente que diz assim, ah não, qualquer pincel você pode fazer isso, e não é verdade, gente. Você não consegue fazer com qualquer pincel. Com o acabamento que você quer, você não vai conseguir com qualquer pincel. Precisa realmente investir em um pincel certeiro para aquela técnica. É isso que faz a diferença no resultado da maquiagem. Agora eu vou mostrar para vocês esse daqui, da Bruna Tavares, com parceria para Maria Margarida. Todos esses que eu já mostrei da Bruna Tavares são aquele kit dela com parceria com Maria Margarida. Esse é o F20. Esse daqui eu gosto muito para sombra compacta e pigmentos. E glitter também, ó, porque ele é um pincel como se fosse de esfumar, mas ele é um pincel mais espalhado, ele não é tão juntinho. Então, quando a gente vai aplicar o glitter ou pigmento, ele consegue espalhar bem no olho. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar uma paletinha aqui que tenha alguma sombra compacta pra mostrar pra vocês. Por exemplo, essa paletinha aqui, ó, com essa sombra compacta aqui, ó. Vou pegar ela e vou aplicar pra vocês verem, ó. Olha como ele consegue aplicar super bem, sem fazer marcação no olho, ó. E sem a gente fazer tanto esforço. Porque ele é um pincel que ele encaixa certinho aqui no canto interno do olho. Então, a gente consegue aplicar tudo aqui sem precisar ficar se preocupando em esfumar depois, porque ele não vai deixar marcado. Ó, e já fica um olho muito lindo, bem elaborado para você sair tanto de noite quanto de dia aí, você que sabe. E aqui a gente volta com qualquer pincel para dar um acabamento melhor, ó.
Outros pincéis que eu também quero indicar para vocês são esses dois aqui de delineador. Esse daqui também do kit da Bruna Tavares, com a Maria Margarida, que é o F22. Eu uso para delineado mais clássico, mais grosseiro. E esse daqui da Dye Makeup, o 180, é o pincel para delineador agulha, que são aqueles delineadores que a gente vai fazer com mais detalhe, tipo aquele gatinho que vem daqui até aqui, aquele delineador bem fininho, agulha, ó. Tá vendo? Eles são pincéis que fazem a diferença também na hora do delineador. Porque às vezes a gente tá assistindo um vídeo, por exemplo, e vê assim, nossa, eu queria fazer esse delineado. E quando a gente vai ver, não tem um pincel certo para fazer desse tipo. Porque se eu quiser fazer o pincel, o delineado agulha com esse pincel, não vai ter o mesmo resultado do que o pincel certo para fazer o delineado agulha. Então precisa ter sim os dois tipos do pincel, os dois tipos desses pincéis. E agora vão ser os de boca. Esses dois, esse é da Maria Margarida, o L140, o L10, desculpa, e esse daqui é o da MAC, o 242. Esse da Maria Margarida, ele é bem fininho, que ele é um pincel de detalhe. Então eu já uso ele para fazer aqui, ó, o arco do cupido, quando eu quero uma precisão maior. Aqui, ó, o cantinho lateral da boca, para não deixar aquele batom borrado, sem acabamento. Então precisa ter esse pincel específico. E esse daqui, que é um pincel de batom também, só que mais grossinho, que eu já uso para dar o acabamento do comprimento da boca, ó, que ele vai bem certinho em toda a boca. A gente poderia fazer com esse daqui também, mas, por exemplo, ia demorar muito pra gente conseguir fazer a boca com esse pincel todo pequenininho aqui. Então, quando é pequeno, é porque você sabe que é de detalhe. E é muito importante você se ligar nesses estilos de pincéis. Não é à toa que eles existem no mercado. Eles existem justamente para fazer a diferença na hora da sua maquiagem. Então, se você puder investir em 2, 3 pincéis de cada tipo, invista, porque vale a pena. Agora eu vou passar um lápis de boca aqui para poder fazer o batom com vocês. Já vou pegar o pincel aqui, o de boca, o maior, já vou pegar no comprimento da minha boca, ó. Vou utilizar o outro também para vocês verem como é que eu passo, ó. Já venho aqui, ó, nesses cantinhos que não ficou bem acabado, ó. Já vou aplicando. Uma coisa que vale a pena lembrar para vocês é que cada pincel que eu citei aqui nesse vídeo são pincéis que realmente foram estudados e analisados durante esses anos como os pincéis ideais para cada procedimento que eu estou fazendo aqui do passo a passo da maquiagem. Cada formato desses pincéis são certos para o que eu estou indicando para vocês. Então não precisa você pesquisar outro pincel, outro pincel de pó, não precisa, se eu estou dizendo que esse daqui é o seu pincel de pó, pode confiar e pode comprar esse pincel. Agora eu vou deixar aqui para vocês o antes e depois de uma foto de como eu maquiava sem os pincéis corretos e de como eu maquio hoje, para vocês conseguirem ver essa diferença.
Eu quis muito dividir esse conhecimento aqui com vocês, justamente para ajudar, porque quando eu comecei como maquiadora, não tive essa oportunidade de uma pessoa estar falando isso para mim, que os pincéis são realmente importantes. E hoje aqui eu tô dizendo para vocês que é importante. Bom, gente, como vocês podem ver, nessa primeira foto foi em 2016. Olhem o acabamento do olho, o esfumado, como tá grosseiro. O delineado também tá com mau acabamento. E o contorno do rosto, nem dá pra perceber que tem um contorno blush iluminador, porque tá tudo misturado. Eu não consigo identificar onde é o blush, onde é o contorno e nem onde é o iluminador. E o contorno da sobrancelha também tá bem grosseiro. Já nessa segunda foto, que foi no ano de 2020, vocês conseguem ver claramente a diferença, tanto no esfumado do olho, como no contorno do rosto. Dá pra ver exatamente onde fica cada parte do esfumado, do blush e do iluminador. Isso tudo são os pincéis. Depois que vocês viram aí a diferença, agora eu vou ensinar vocês como higienizar os pincéis, tá? Vocês sabem que vai precisar lavar os pincéis, mas não é esse passo a passo que eu vou ensinar aqui. Inclusive, se vocês quiserem ver como lavar os pincéis, já tem lá um vídeo no meu Instagram que vocês podem ir lá ver. Agora eu vou ensinar como higienizar. Cada pincel, depois de ser utilizado, ele precisa ser higienizado. Para você colocar na sua case de pincéis de novo, vai tirar as bactérias que já adquiriu aqui no pincel. O higienizador que você vai usar é esse daqui, da Dylos Pro. Você vai pegar um guardanapo, um papel toalha limpo, vai borrifar e vai pegar o seu pincel sujo que você já usou e vai, começar a limpar. Olha o que tá saindo. Nesse higienizador aqui de pincéis, ele tem álcool 70. Então, ele já está esterilizando também o pincel antes do próximo atendimento. Além de deixar cheiroso, que é muito cheiroso esse higienizador. Esse higienizador, ele custa em média R$35. O meu já está acabando aqui, mas ele dura muito. Eu acho que eu já estou com ele há uns 2 meses. Ele dura bastante. Se você vê que ainda não limpou o suficiente, você aplica novamente, e vai tirando, toda a sujeira. Agora já limpou completamente o pincel, e olha o que saiu. Quanto tempo depois que você utilizou, você precisa higienizar? Logo após do atendimento, você já higieniza. Não importa se você vai fazer outro atendimento depois de 2 horas. Assim que você usar, você já higieniza. Depois de todos esses assuntos aqui sobre pincéis, espero muito que vocês tenham gostado e eu tenha conseguido ajudar vocês nas suas dúvidas. Qualquer coisa, pode deixar aqui nos comentários. Beijo!